Primeira coisa é que, assim, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que é para vocês pensarem e me responderem. O que você faria de diferente no lugar dos seus filhos? Então, então você pode fazer esse alinhamento de expectativas com o seu filho de o que você espera dele. Então, eu sugiro que os pais têm que perguntar para o filho o que ele gosta, o que ele acha legal na escola, o que ele não acha. Se o seu filho não sabe por que ele está estudando, ele estuda menos. Então, o que você pode fazer? Filho, por que você está estudando? A primeira resposta vai ser, porque eu quero passar de ano, porque meus pais gostam. Se você insistir na pergunta, sempre tem uma regra dos 3 porquês, 5 porquês. Você vai perguntando por quê, porque aí ele começa a pensar, porque a maioria dos alunos nunca parou para pensar porque está estudando, eles estão indo só no automático. E a gente tem que parar com esse automático, pelo amor de Deus. Porque é esse automático que faz a gente repetir coisas que não fazem sentido. E às vezes a nota não vem, porque não faz sentido, ele não absorve. Se ele não vê sentido, e se ele não vê sentido, ele não tem atenção na aula. Se ele não tem atenção na aula, ele não lembra. Se ele não lembra, ele vai mal na prova. Então, muito importante você questionar o porquê o seu filho está estudando. Às vezes a gente acaba exigindo das crianças e dos adolescentes mais do que eles podem dar, por uma questão biológica. Então, sim, não é para você olhar para ele e falar, você não é capaz de tomar decisões, eu vou tomar todas as decisões por você. Não. A gente precisa estimular que ele tome essas decisões. E como é que a gente estimula isso? A gente pode direcionar, a gente pode fazer perguntas, mas a gente deixa com que eles tomem as decisões. É muito diferente você querer orientar e você ter uma expectativa sobre aquele resultado. Então, quando você dá uma orientação, quando você quer que seu filho chegue em algum lugar, faça perguntas para que ele chegue lá e dê o tempo para ele pensar sobre aquilo. Porque o mais difícil, quando a gente começa a dar aula, o mais difícil é a gente faz a pergunta e a gente já quer que a pessoa responda. E o silêncio do pensar incomoda, porque a gente não está acostumado a estar do outro lado, né? Então, quando você se acostuma com o silêncio e percebe que esse silêncio é de quem está pensando, você faz as perguntas, fica quieto e espera para que aquela pessoa responda, pense, processe aquela informação e chegue em alguma conclusão. E pode acontecer da pessoa falar, não sei, de cara, porque existe o não sei automático, e aí você fica, se você tem uma expectativa sobre o que você faria, você não percebe esses tempos de pensar que você teve. E aí, quando a pessoa fala não sei, você fica irritada, e aí você dá bronca, e aí você quebrou todo o processo de aprendizado possível. Então, preste atenção nesses momentos de pensar. E aí, um argumento, assim, o que vocês precisam deixar claro para os seus filhos que eles estão perdendo, né? Eles têm que ficar claro que eles estão perdendo alguma coisa. Quando eles deixam para a última hora, quando eles não têm onde estudar, quando eles não têm clareza da matéria, quando eles não sabem por que eles estão estudando, quando eles não entendem o próprio jeito de estudar, eles estão perdendo muitas coisas, né? Eles estão perdendo produtividade. Ele podia estar livre, fazendo o que ele gosta, jogando o videogame dele, ou jogando futebol, ou fazendo qualquer outra coisa que seja muito mais legal do que o estudar que eles acham chato. Ele está perdendo tempo, né? Porque muitos ficam enrolando e aí eles passam o dia inteiro enrolando. É impressionante. Você pergunta qual é a sua rotina de estudos, alguns das 2 às 4 eles não sabem o que eles fizeram, que eles ficaram enrolando, né, até estudar. Então eles perdem muito tempo, eles perdem a tranquilidade, porque chega no final do ano e fica todo mundo estressado, porque a mãe, o pai, quem está tomando conta do boletim, tá bravo com ele porque o desempenho não tá bom. Ele, por outro lado, quer fazer as coisas dele, mas ele às vezes acaba ficando de castigo e ele tá inseguro porque ele foi mal, ele começa a questionar se ele é bom, se ele é ruim, se é mal, enfim. Fica um ambiente de caos quase na cabeça dele, né? Porque minha mãe briga comigo, meu pai briga comigo, eu não consigo ir bem, eu sou burro, enfim, eles falam essas atrocidades, né? Eu proíbo meus alunos de falar isso na minha frente, porque isso é péssimo, né? Então, quando eles têm noção do quanto que eles estão perdendo, então mostra para ele que ele vai perder tranquilidade, né? Ele vai ficar ansioso, vai fazer mal para ele, né? Mostra quais são os prejuízos para ele. Para algumas pessoas, ser bom aluno é tirar um pouco acima da média, para algumas pessoas é tirar muito, para algumas pessoas, ser bom aluno é ter um bom comportamento. E eu já ouvi de vários alunos meus, nossa, porque minha mãe não me reconhece, sei lá, eu não uso droga, eu não bebo, e sei lá, tem um monte de amigo meu que tira um monte de notão aí, faz um monte de coisa errada, e ele se considerava um super bom aluno, mesmo com um boletim ali, com hemorragia, quase. Eu adorei esse termo. Sim, tirar uma nota 10 é legal, mas toma muito cuidado, pai. Colocar a nota como objetivo final pode causar algo muito
ruim no desempenho escolar do seu filho. Isso causa um atrito na relação mãe e filho e prejudica para todo mundo. Porque se a mãe briga com o filho, o pai vai ter que ir lá acudir depois, vai ter que fazer uma mediação de conflitos, né? O clima da casa fica ruim e brigar é a última opção. Eu preciso lembrar, eu gosto sempre de lembrar as mães que vocês são os adultos responsáveis dessa relação. Então, mães, vocês não podem entrar no jogo dos seus filhos, porque eles vão tentar te desestabilizar emocionalmente e não é consciente. Né? Às vezes eles estão se sentindo atacados e eles acabam falando coisas que te machucam, né? E você acaba perdendo a cabeça. Então você precisa conseguir separar, dar um passo para trás e entender que ele vai fazer isso, que não é por mal, não é porque ele não gosta de você, é só porque ele está se sentindo atacado e é um jeito dele se defender. Então quando a mãe briga com o filho por conta da nota, a nota começa a ser algo ruim. Às vezes o seu marido vai falar, não, tem que pôr de castigo. Às vezes a sua mãe vai falar, não, não foi assim que eu te eduquei, não é assim que você tem que educar o seu filho. Então tudo isso aqui pode te atrapalhar e eu preciso que você esteja segurança. Então pais, lembrem que vocês são... É a primeira vez que vocês são pais. Eu acho que isso ajuda muito e falar para os filhos isso também. Porque às vezes os filhos acham que os pais têm todas as respostas. E esse já entra aqui num outro tema, onde, cara, os pais não têm todas as respostas. Eu não conheço ninguém no mundo que tem todas as respostas. Mas é muito normal que os filhos achem que os pais têm todas as respostas. E se você falar pra ele que, cara, a primeira vez que eu sou pai, ó, entende, às vezes o pai tá estressado, eu não sei como lidar, então me ajuda também. Isso, às vezes, deixa o aluno ou o seu filho mais comunicativo, mais aberto para falar com você sobre os problemas que ele está tendo e por que isso está acontecendo. E eu vejo que as mães estão sempre cansadas, elas exigem muito delas mesmas. E dá até um aperto no coração, porque eu vejo um monte de mãe super bacana que ama os filhos, que começa a ficar desesperada, às vezes estressada demais, porque o filho está indo mal na escola. Né? Chega o boletim vermelho, a mãe fala, poxa, eu fiz tudo, eu não sei aonde que eu errei. E às vezes ela não errou, né?